Estão vendo a minha tela aí? Sim, Aparecendo para todos. Sim. Eu não consigo agora visualizar vocês, então eu peço a tua ajuda, Jorge, caso alguém levantar a mão aí e fazer alguma pergunta, né? A ideia aqui é isso. nós falarmos então um pouco do nosso trabalho e focar sobre o tópico ali de gestão de estoques, né? Então, me apresentando, meu nome é Endrigo Pires, sou diretor de serviços na parte de soluções especiais da Promob, né, que hoje é Syncli. Dentro da nossa estrutura de produtos, aí nós temos os sistemas de gestão ERPs, né, que é o Foco ERP, Promob Design, e aí fica sob minha responsabilidade também a parte de infraestrutura desses serviços, tá? Então, como eu comentei anteriormente aí, nós temos, né, dois produtos aí que fazem a gestão dos estoques, né, em diversas indústrias aí no Brasil, praticamente em todo o Brasil. Aí nós estamos aí somando Promob e Foco RP aí quase 1.000 clientes aí de indústrias, né, de segmentos aí, principalmente o nosso foco é moveleiro, mas atendemos distribuidoras, outros segmentos como metal mecânica também e a parte de indústrias de alimentos e bebidas. Então, hoje nós Promob Foco, né? Então, caso alguém de vocês já tenham tido algum tipo de contato conosco, né? Nós éramos duas empresas no Brasil, a Promob focada na parte de design, né? Os produtos de software, né? De desenho, né? Software que tem nas lojas, que tem nos arquitetos, e o foco mais voltado para a parte de gestão com a RP. Essas duas empresas se uniram há 2 anos atrás e fizeram então parte de um grupo que se chama Syncli, né? Então hoje nós somos uma empresa multinacional, né? Unimos forças aí com experiência, principalmente no quesito ERP. E hoje nos juntamos aí com as fortes aí do mundo todo, né? E hoje somos a maior do segmento. Então, CompuSoft na Europa, 2020 nos Estados Unidos, né? Falando de software de projetos, né? De móveis, principalmente. E aí um pouco aí das empresas que fazem parte desse grupo aí espalhadas no mundo todo, né? Então, atualmente nós somos 2.300 colaboradores no mundo, mais de 100 países na atuação, 43 escritórios espalhados aí no mundo. Então, esses pontos mais escuros na tela são onde a gente tem escritórios. E juntos nós somamos aí mais de 30 anos de experiência no segmento. Aqui, então, fala um pouco mais, né, de como que é essa distribuição, né, na América do Norte. Então, nós temos aí 18% desses 2.300 colaboradores. Nós, aqui na América do Sul, somos responsáveis por 33% dessa fatia e, atualmente, a gente presta serviços para todas as demais áreas e escritórios do mundo todo aí, né. Então, tem um time aí multidisciplinar que a gente acabou, então, unindo força e hoje se tornamos uma das maiores. Contextualizando um pouco, né, de quem é a empresa e quem eu sou aqui, para que vocês tenham um pouco de entendimento com relação a isso. Mas os nossos produtos, eles atendem, né, toda o que a gente fala, né, de end-to-end, de ponta a ponta, né, desde da indústria, indo para a parte de lojas, a parte de design, atendendo o consumidor final lá, e junto a gente busca, então, todas essas tecnologias, né, que vai desde da gestão da produção, a integração com as máquinas, integração com o software de design, né, das lojas, integração entre loja e fábrica, e aí mobilidade, uma série de produtos aí que unindo tudo isso, nós temos aí, então, uma solução que atende de ponta a ponta. O meu intuito aqui hoje, então, é falar para vocês entrar um pouco mais no quesito, no assunto de gestão de estoques, né? Que é um assunto aí bastante importante. A gente olha para isso também falando em gestão de sistemas, né? Então a gente procura ser forte também nos nossos sistemas atendendo esse quesito aí. Eu vou entrar então um pouco, né, na parte do entendimento, né, antes do conceito
de produção, para depois a gente falar um pouco mais sobre as metodologias de estoques, e vocês fiquem à vontade, caso precisem fazer alguma pergunta daqui para frente, e se sintam à vontade. Eu acho que, além de fazer uma demonstração aqui, passar para vocês um pouco do nosso conhecimento, é um bate-papo também, certo? Sistemas de produção, né? Então, falando de como que a gente faz para gerenciar tudo isso, né? E para chegar a ter uma boa gestão nos estoques, né? Então, a gente compreende que um sistema de produção é um processo organizado que utiliza insumos e os transforma em bens ou executa serviços. Então, por vezes, né, vocês aí, com as suas fábricas ou com as suas lojas e com seus produtos, vocês produzem e também oferecem serviços, seja de montagem ou serviço de uma assistência técnica, ou qualquer um outro serviço no segmento que vocês atuam. Tudo isso, óbvio, né, dentro de padrões de qualidade e preço, tendo procura efetiva, né? A grosso modo, né, então, o que a gente compreende como principais pilares aí para uma boa gestão do sistema, né, de informação que gerencia toda uma indústria, né, toda uma logística de indústria. O capital humano, né, então, sem as pessoas a gente não consegue, né, produzir, então nós precisamos cuidar desse capital, né, que são as pessoas, formar elas, capacitar para que tenham um produto lá no final de qualidade e que eles também sejam bem remunerados, né, por aquilo que eles fazem, no sentido de ser felizes naquilo que eles fazem. A questão de material, né, que é o que envolve, então, a parte de gestão de materiais, e aqui não só aquilo que a gente tem no estoque, mas tudo aquilo que a gente manufatura, né, então, comprar, estocar, manufatura e depois expedir, né. Então, os estoques, eles podem ser desde a matéria-prima, aquilo que nós temos como intermediário, que é dentro do processo, e aquilo que está parado lá, né, na nossa expedição, que são os produtos acabados, né. E o capital que envolve toda a nossa estrutura, fábrica, máquinas, capital de giro, toda uma estrutura que a gente precisa ter, então, para poder transformar tudo isso e colocar dentro de um caminhão e entregar né, a nossa produção de bens aí, que é o segmento que vocês principalmente atuam. O objetivo dos sistemas de produção, né, então, é o quê? Como insumo, nós temos equipamentos, instalações, mão de obra, energia, matéria-prima, a unidade transformadora, a fábrica pega tudo isso, né, e se transforma numa manufatura, e depois gera aí um bem ou um serviço, né, produto acabado, ou uma assistência técnica, ou um serviço de montagem, e assim por diante. Tudo isso, então, a gente compreende como um fluxo do sistema de produção, né? Então, transformar matéria-prima em produto acabado e colocá-los à disposição dos nossos consumidores. Esse fluxo todo, né, desde a entrada da matéria-prima, requer uma boa gestão, né? Como comprar bem, como manufaturar bem, estocar bem, ter uma boa logística e depois chegar no produto acabado lá no final, né? Com qualidade, com tempo, de acordo com aquilo que foi comprado e atender a expectativa aí dos nossos clientes, né? Quais são as características operacionais que a gente avalia, né, em termos de indústrias, né? Então, tem alguns tipos clássicos de indústrias que a gente, ao longo do tempo, foi mapeando e identificando qual seria a melhor forma de fazer gestão dentro dessas produções. Temos a linha que vocês conhecem, que são produtos contínuos, né, que são produtos de linha, que é praticamente o mesmo produto, eu só produzo aquele produto, um mix de produtos, mas o meu lote de fabricação ele é maior, né, e repetitivo de acordo com aquele produto. Termos um tipo de produção, né, uma característica operacional intermitente, que é um pouco de contínua, um pouco de produtos especiais ou produtos sob medida. E tem os projetos, né, que são realmente indústrias que trabalham sobre projetos, que é o caso das marcenarias, é o caso das indústrias de móveis planejados, né. Então, eu estou lá na ponta vendendo um projeto, recebo esse projeto, tenho que olhar para esse projeto e gerar toda uma lista de materiais com base nos desenhos ou nos projetos,
e aí fazer toda a manufatura e o processo de estudo para entregar este projeto. Eu diria que desses 3 tipos de características operacionais de indústrias, né, falando de moveleiro, a de projetos é uma das que tem um nível de complexidade um pouco maior. E dentro dessas características, né, então a gente precisa tomar algumas decisões de produção, né? Qual é o que envolve toda essa complexidade, né? O tamanho do lote de fabricação a ser feito, qual é o custo, qual é o prazo, e dentro disso as dificuldades de estimar as demandas, né? Então, olhando isso para um pedido, como é que eu mensuro e como é que eu vou administrar todo o meu estoque ou toda a necessidade que eu tenho de matéria-prima para atender esses pedidos que estão entrando. Destes exemplos que eu mencionei, né, então, fazendo aqui um contraponto entre uma produção contínua ou uma produção intermitente, né, a contínua, de forma antecipada, ela refinaria, é um exemplo, né, refinaria de petróleo, indústrias de químicas de grandes volumes, fábricas de papel. No caso da intermitente antecipada, são móveis, metalúrgicas, restaurantes de fast food, e as de processos sob encomenda, né, na linha contínua temos veículos especiais, companhia de telefonia, eletricidade, gás, e aqui na intermitente é onde vocês, na grande maioria, se enquadram, né, que são as marcenarias ou as fábricas aí de móveis sob medida ou móveis planejados. E aí tem peças especiais, restaurantes também se enquadram nessa característica aí. Dentro, então, do sistema de produção contínua e intermitente, né, então a gente avalia qual Isso não é seria o meu. cenário... Pois não? Alguém falou alguma coisa? Não, alguém quer comentar, trazer algum ponto? Não, Jorge, desculpa, meu áudio estava aberto aqui. Tá certo, então. Mas Beleza. qualquer coisa podem interromper e podem perguntar, tá? Na linha, então, de produções, né, contínua e intermitente, na contínua a quantidade de produtos precisa ser grande, então, para eu ganhar escalas, com poder comprar bem, estocar bem, produzir e olhar a questão, né, processo, para ter uma indústria contínua, o meu lote de produção ele precisa ser maior, minha venda, o volume daqueles mesmos produtos eles precisam ser maiores. E no caso da intermitente, que é onde você se enquadra, a quantidade de produtos iguais é pequena, mas pode se repetir de acordo com os projetos e com o que vai entrando de pedidos. E aí, dentro disso, né, tem aquelas peças que são comuns, tem aqueles itens, né, uma gaveta, uma lateral de gaveta, uma porta, e assim as coisas vão se repetindo, mas o projeto em si, basicamente, não se repete. Outra característica na contínua é o fluxo de produção, que é rápido, né, resultando num estoque de material em processo pequeno, ou seja, eu compro a matéria-prima, vou transformando ela, e eu olho para aquela fábrica e eu vejo um volume baixo em processo de peças dentro desse tipo de linha de produção. Em contrapartida, eu olho para uma linha de produção intermitente, que é o caso do marceneiro, né? Como eu comentei, o fluxo de produção é mais lento, resultando num estoque de material em processo mais alto. Então, são 2 perfis de indústrias, né? Aquela que tu vê a matéria-prima e as peças andando de forma mais rápida no processo, e as que estão, então, no modelo intermitente são fábricas que tu vê mais volume de peças andando no processo, e por vezes as peças param esperando outras chegarem, né, para se complementar e depois eu poder montar ou fazer a embalagem final e a entrega. Quis trazer um pouco desse conceito do tipo de indústria para depois a gente fazer um link, né, como que a gente faz para planejar uma fábrica que trabalha com produtos em linha ou planejar uma fábrica que tem produtos sob medida, que são sob projetos, para depois a gente fazer uma comparação do como que a gente precisa organizar toda essa parte de estoques e montar um planejamento de
de compras e suprimentos, né, para atender esses dois tipos de produção. Para que isso aconteça, né, nós temos o sistema de gestão, mas dentro da grande maioria das indústrias de pequeno, micro ou até médio e grande porte, nós temos uma área de planejamento da produção, onde a gente faz a análise da carteira de pedidos e essa pessoa responsável pelo PPCP, lá, né, como é chamado, ela administra, então, a produção e determina de forma antecipada o que deseja produzir através da aplicação de recursos, né, sejam eles pessoas, máquinas, capital de giro, matéria-prima e assim por diante. O papel deles, dessa área é a execução física de um bom planejamento, onde o tempo de produção é o fator preponderante, né, que relacionado com o programa previsto, possibilitará, então, um detalhamento claro e uma visualização correta do futuro andamento daquilo que está planejado, né, daquilo que está em produção. O controle de produção também é a verificação de que a fabricação cumpre o que determina o programa de produção com relação a produto especificado, quantidade solicitada e o prazo previsto. Então, dentro de um fluxo, né, de entrada de pedidos, a gente precisa fazer um bom planejamento, e aí é onde que se enquadra normalmente aí, né, uma área de planejamento da produção e controle, para que aquilo que eu estou vendendo lá na ponta seja atendido, mas que eu olhe os recursos internos que eu tenho dentro da minha indústria, da minha fábrica, e atenda essa expectativa lá no final, sem onerar e sem fazer com que os materiais fiquem muito tempo parado, a mão de obra seja muito melhor aproveitada, as máquinas e os recursos sejam melhor aproveitados e assim por diante. Também faz parte desse papel, né, olhando o processo agora, a responsabilidade na movimentação dos materiais, né? Então, a gente precisa informar e assessorar e controlar os setores de fabricação e as linhas de montagem, de tal forma que aquilo que eu vou necessitar naquele momento realmente esteja lá disponível no momento certo, na hora certa e na quantidade certa. Dentro dessa linha da estocagem, então, do material em processamento, né, que são os materiais que nós temos em processo, que é o caso de vocês, né, que são produções intermitentes, né, que o volume de material em processo ele é muito maior do que o volume de, talvez, de produto acabado ou de matéria-prima. Então, no setor que vai executar a operação seguinte, né, então, quais são as vantagens de a gente fazer uma avaliação dessa estocagem de quantidade de tempo, né? Reduzir o tempo de transporte, eliminar a espera por material, fornecer a melhor indicação visual para quem está necessitando daquilo, né? E aí, na questão locais específicos dentro das estações de movimentação, né, que são as células de trabalho ou as células de máquinas, ou setores, né? Então, corte, usinagem, pintura, acabamento e assim por diante. Manter o material arrumado, conhecer visualmente a disponibilidade e ocupar menos espaço. Então, esses são os principais papéis dos sistemas de gestão e da gestão dos pedidos e da manufatura com auxílio de um bom planejamento da produção. Existem algumas formas, né, de a gente fazer essa estocagem dentro do processo, e as mais conhecidas, né, que é o sistema Kanban de movimentação, é um sistema de movimentação de ordens de fabricação e materiais, JIT, né, que é o conhecido Just in Time, ou seja, aquilo que eu vou usar no momento certo, na quantidade certa, né, de produção, executado através do uso de cartões, né, então tem aquelas contenedores, né, distribuídos nos setores, onde, por exemplo, numa bancada de uma montagem, eu tenho lá os parafusos, as dobradiças, as corrediças, tudo que eu preciso para executar aquele projeto, ou mais do que um projeto, uma programação ou um lote de fabricação, esteja à minha disposição no momento que eu vou precisar, na quantidade certa, na hora certa. De acordo com o planejamento das ordens de fabricação e do fluxo do processo, eu tenho que estar com isso disponível. No entanto, eu tenho que tomar a decisão se aquilo é material em processo ou ele ainda é matéria-prima.
No quesito, na classificação de itens, ele é matéria-prima, mas ele não está mais lá no almoxarifado. Então, para fins de inventário, eu preciso organizar isso no meu processo, para que no momento que eu tiver que fazer uma contagem, seja cíclica, né, ou seja, total do meu estoque, eu tenha condições de separar o que eu tenho no processo daquilo que eu tenho no estoque de matéria-prima ou no almoxarifado. Então, dos Kanbans, né, existem 2 tipos de Kanban que a gente já conhece, que é o sistema Toyota de duplo cartão e o sistema cartão simples, onde a pessoa vai lá com o cartão, troca, pega aquela caixinha que está cheia, leva para o departamento dele, para a área de trabalho dele, e depois o almoxarife, lá, a pessoa responsável pelo abastecimento, pega aquele cartão e vai reabastecendo as linhas de produção novamente, para que o fluxo não pare e seja atendido, então, em tempo, né, aquilo que foi planejado. Eu vou passar. Então, o objetivo aqui dos Kanbans, né, é reduzir o material em processo e a preocupação constante de reduzir o lead time e os setups das máquinas. Então, quando a gente fala em estoque, né, gestão de matéria-prima, nós temos que, como eu comentei anteriormente, olhar para aquilo que a gente tem lá armazenado, mas também olhar para aquilo que nós temos hoje no nosso processo, que aquilo também precisa ter uma boa gestão, claro que atendendo, né, o lead time, que é o tempo de execução das coisas entre um processo e outro, né, mas de acordo com a quantidade que realmente eu vou precisar e de uma forma organizada e visual para que eu possa ter controle disso. Por vezes a gente entra em algumas fábricas, né, ou marcenarias, e a gente observa que aquilo que está no meio do processo não é bem controlado. E aí tu puxa um relatório de estoque, lá eu tenho lá X metros quadrados de chapa no estoque, mas o meu valor em estoque indústria é muito maior do que isso, porque no processo eu também tenho isso. Aí isso eu levo para insumos, né, parafusos, ferragens, tintas, né, produtos que eu utilizo ali para massa, por exemplo, para passar num determinado produto. Então, tudo isso faz parte da gestão do meu estoque em processo e quando eu vou fazer um inventário e uma avaliação do meu estoque, isso precisa ser mensurado, só que em áreas diferentes. E muitas vezes a gente peca, né, vê alguns casos aí mas eu comprei a matéria-prima, onde é que está? Como é que o produto foi consumido? Em qual ordem de fabricação? Qual pedido? Em qual produto que está? Aí eu preciso do item, não tenho mais no estoque, o compras tem que sair comprando a qualquer custo, né, para poder atender aquilo que a gente precisa atender no prazo, e aí o custo dessa nova requisição ela acaba saindo muito mais alta. Então a gente sempre orienta, né, fazer uma boa gestão também daquilo que está em processo, para depois sim, claro, né, a gente fazer um link com aquilo que está no nosso estoque, no nosso olho, realmente a conta feche lá no final, né. Existem fórmulas para isso, né, hoje o nosso sistema ele faz isso, todo o nosso sistema e outros ERPs, né, de mercado já fazem essas contas, né, colocadas dentro dos algoritmos dos sistemas, né, que determinam ali qual que é o número de cartões, qual que é o índice médio de produção por dia, de tempo de espera dos cartões, tempo de processamento, a capacidade das caixinhas ou dos pallets que estão distribuídos entre as fábricas com a matéria-prima, né, e o índice de ineficiência do processo. Nós fazendo, então, um levantamento disso, a gente consegue reduzir, então, os estoques obsoletos, morosos, que estão ali há muito tempo, daqui a pouco acaba se perdendo, não entra na nossa conta de inventário e depois, futuramente, acaba virando um desperdício e uma perda aí bastante alta, né, para a empresa. Dentro do cenário sistemas de administração da produção, então, voltando então um pouco para aquilo que nós temos, né, como ferramenta ERPs, né, na nossa companhia, mas aqui eu falo mais a nível de conceito,
dentro daquilo que os RPs todos no mercado atendem, né? Que são os sistemas de informação para apoio à tomada de decisão tática e operacional, referente às questões lógicas e básicas, né? De o que comprar, o que produzir, quanto comprar, quanto produzir, quando comprar e quando produzir. E aí, com que recursos eu vou produzir. Dentro desse contexto, então, nós temos aí a mão de obra, né? Então, temos lá a mão de obra, os nossos operadores, os nossos auxiliares, os especialistas, temos as máquinas, mas também temos a matéria-prima. O que eu devo comprar, quanto eu devo comprar, quando eu devo comprar. A gente sabe também que existe a compra por oportunidade, né? Então, por vezes a gente tem lá uma boa negociação, acaba fazendo uma compra maior e aquela matéria-prima ela vai levar um tempo maior para ser consumido, mas pela oportunidade eu consegui fazer com que essa compra estivesse ali, mas eu devo transformar isso já em produto ou eu devo deixar isso como matéria-prima, valorizando, né? Porque eu fiz uma compra por oportunidade, essa matéria-prima, então, eu ganhei um dinheiro para futuras compras, mas eu devo deixar ela lá ainda sem transformação, eu já devo transformar. Dentro dessa lógica, né, tudo aquilo que você começa a manufaturar, o custo daquele material ele passa a ser maior. Então, a gente precisa analisar realmente aquelas produções antecipadas, né, contando com o volume de uma venda, achando que aquilo vai sair num volume maior e depois acaba ficando lá, pegando pó, ou até mesmo futuramente virando desperdício, porque a engenharia do produto ou o desenho do produto se alterou e aquele material vai se perdendo. Então, se eu não fizer uma boa gestão disso, não adiantou eu ter comprado por oportunidade, depois ter transformado isso em peças que não se transformaram em produto acabado e não trouxeram receita para o meu caixa. Basicamente é isso, né? Então, tudo isso pensando para que sejam atingidos os objetivos estratégicos da empresa. Existem hoje as três principais técnicas, né, e lógicas que podem ser utilizadas para preparar todo esse cálculo, né, olhar a demanda, olhar o que eu preciso ter de recursos, né, e de que forma que eu faço esse gerenciamento como um todo. Então, em 1980 para frente nós tínhamos o MRP, depois em 95 por ali a gente migrou para um MRP2, onde a gente conseguiu então fazer não só a gestão daquilo que a gente produzia, mas também daquilo que a gente compra, e depois disso entraram os RPs fazendo então a integração entre todo o fluxo, né, desde o financeiro, comercial, administrativo, industrial, suprimentos, engenharia, e aí trazendo fazendo a gestão de tudo isso se transformou nos ERPs que nós temos hoje no mercado, né, conceitos de MRP que nós temos no mercado. E aí temos também o just-in-time, né, e os planos mestres de produção, que entra dentro de um APS aí, avaliando capacidade produtiva, momento que eu tenho que produzir, o que eu preciso produzir, quando que vai ser essa produção, olhando a carteira de pedidos e o comportamento da carteira de pedidos para mim poder tomar decisões futuras, tanto de compra como de manufatura, como de estocagem de produto acabado lá na frente. E aí, o que se espera, né, de um sistema de administração da produção? Planejar as necessidades futuras de capacidade produtiva da organização, planejar os materiais comprados, planejar os níveis adequados de estoque de matéria-prima, semi-acabados e produtos finais, nos pontos certos, e ser capaz de promover os menores prazos possíveis aos clientes e depois cumpri-los. Então, um sistema de gestão, ele tem, de administração da produção, hoje ele tem como premissa, né, ter um bom planejamento de capacidade, um bom planejamento de compra dos materiais, das necessidades que eu preciso ter de materiais, um bom planejamento dos níveis adequados de estoque para mim, para que a gente possa
realmente colocar esses estoques no momento certo, na hora certa, e que aquele fluxo seja contínuo, né? Para que essa gestão dessa matéria-prima, ou da mão de obra, ou dos recursos que eu tenho, ela seja eficaz. Dentro do conceito de planejamento das necessidades de materiais, vou entrar um pouco na parte de conceito aqui, o algoritmo de cálculo, né, e a mecânica de alocação. Planejamento das necessidades de materiais, né, é o MRP, como todos devem conhecer, ou já ouviram falar, né, é um cálculo, é um algoritmo hoje que calcula o que, quando e quanto devo comprar e devo fabricar. Então, olhando num cenário, né, de sistema, eu analiso a minha demanda, carteira de pedidos, olho para a minha engenharia de produtos e todos os parâmetros que eu tenho de roteiro de fabricação, lead time de produção e produtos, né, de insumos, matéria-prima e tudo mais, explodo isso numa necessidade, digo o que eu devo comprar, quando eu devo comprar e quanto eu devo comprar ou fabricar. O algoritmo, então, de MRP, ele é muito usado hoje, né, para a gestão dos estoques, e sua aritmética, ela recomenda o quê? A necessidade de mais material, ordens planejadas, no momento certo, na quantidade exata, necessidade de reprogramar as ordens abertas para mais cedo, no caso, diligenciar, né, antecipar, para mais tarde, no caso de postergações, ou nunca, que é cancelar. Então, em algum momento, no fluxo de entrada de pedidos, eu tive uma alteração de prazo. O pedido que era para daqui 45 dias, ele vai ter uma alteração que o cliente não quer receber agora, vai para 90 dias. Então, eu preciso informar isso pela data do pedido, fazer essa alteração da data do pedido, para que eu antecipe, postergue ou cancele um pedido. Cancelei o pedido, então tem que cancelar todas as necessidades do que produzir, o que comprar. Claro que tudo isso dentro do tempo certo, né? Se eu já comprei ou se eu já iniciei o processo de produção, o correto seria não sofrer alterações a partir daquele momento. Mas, por vezes, a gente sabe que isso acontece e nós precisamos administrar isso ao ponto de tomar a decisão correta para não ter uma perda ou um desperdício muito grande de matéria-prima, de mão de obra e de recursos que eu aloquei para esse projeto, para esse produto ou para esse lote de produção, e que depois vai impactar lá no meu resultado, né, na receita que eu tenho. Então, basicamente, o MRP, então, ele pega, né, todo o plano mestre daquilo que eu planejo, né, estrutura de produto, planejamento de necessidade de materiais, qual é a minha posição no estoque atual, eu parametrizo também algumas coisas para poder ter um pouco mais de controle, eu avalio as ordens de fabricação que estão em processo, e depois ele dispara mensagens de ordens abertas ou planejadas para que depois eu faça uma ação de planejar aquilo que eu recebi da minha carteira de pedidos e gere ordens de compra e gerem ordens de fabricação. Ambos para atender, então, um bom plano, né? Um bom plano mestre que vem dentro a origem disso é a carteira de pedidos. Então, a mecânica do MRP, as alocações, né? Olhando para um cenário de estoque, né? Então, eu tenho um estoque hoje de matéria-prima de 100, alguns exemplos aqui para vocês. Eu tenho um estoque físico aí de 100 unidades de determinado item, uma chapa, por exemplo. Eu não tenho demanda disso, não tenho pedidos para essa chapa, então está zero, eu não tenho ordem de fabricação requisitando essas chapas, meu saldo no final vai ser 100. A partir de agora, eu comecei a receber uma demanda de 70, meu saldo vai ser 30. Eu recebi duas demandas, uma de 70 e uma de 50, e meu saldo final vai ser 20. Neste momento, eu preciso planejar compra para repor esta demanda. E aí, todo esse algoritmo de MRP, ele faz isso, né? Então, para mim repor esta necessidade de 20 chapas lá na ponta, o que eu preciso fazer? Bom, tem que gerar uma ordem de compra.
mas essa ordem de compra é para quando? É para tal data, porque eu preciso que ela esteja aqui pelo menos um dia antes do corte, ou 2 dias, isso tudo é parametrizado, ou uma semana, e depois disso eu tenho que atender a minha demanda. Mas basicamente, então, eu teria que colocar uma ordem de compra de 80 para que eu fique com um estoque aí de 60 e depois eu volte aos critérios de utilização e assim por diante. Então, esse algoritmo ele faz isso, né? Ele olha a demanda, ele olha o estoque atual, vê qual que é a demanda, o que eu tenho comprado ou em produção, e ele vai me dando um saldo futuro e projetando tudo isso para que eu tenha uma boa gestão daquilo que eu estou comprando e daquilo que eu estou produzindo. Dentro desse cenário, então, de gestão dos estoques, a área de suprimentos eu diria que é o responsável pela contas a pagar da empresa, né? Então, quando eu estou comprando matéria-prima, eu estou gerando contas a pagar. Quando eu estou faturando um produto lá na ponta, eu estou gerando contas a receber. A questão da administração toda de materiais é fazer com que para que eu tenha um bom fluxo de caixa, um fluxo de caixa saudável, né? A área de suprimentos ela esteja olhando para minha contas a receber, que estão lá dentro da carteira de pedidos, comprando e suprindo de acordo com a minha capacidade financeira de absorver isso. Depois eu vou, né, produzindo, vou manufaturando e vou faturando depois lá no final, e isso a conta de fluxo de caixa ela vai se fechando. A questão toda é que suprimentos, então ela é responsável por colocar a matéria-prima lá, mas cabe à produção se apropriar daquela matéria-prima e fazer bom uso dela com menos desperdício, né, possível, sem muito problema nessa gestão toda aí, para não gerar prejuízos maiores aí, que vai impactar lá no fluxo de caixa. Então, a gestão dos estoques, né, é a função através da qual o planejamento mantém produção abastecida de matérias-primas, peças, componentes, acessórios, material auxiliar e assim por diante. Então, precisa estar em contato permanentemente com a emissão de ordens e preocupar-se em não imobilizar demasiadamente recursos financeiros no estoque. Então, a área de suprimentos, né, por vezes vocês mesmos são os compradores da empresa, ou vocês mesmos fazem essa gestão, não dispõem de uma pessoa que tem, né, todo esse know-how, mas vocês mesmos acabam fazendo essa gestão da compra da matéria-prima. Embora não tenha esse recurso, o conceito para que tenha uma boa gestão e um bom aproveitamento mais saudável desses recursos, a gente use, né, dessas regras aí, desses conceitos, para que o negócio de vocês realmente traga resultado. Dentro do cenário de estruturas de produto, né, dados técnicos, a gente tem que olhar o nosso calendário, que é as nossas capacidades, o momento que eu vou produzir, os dias que eu trabalho, quando que realmente eu vou poder alocar recursos para esse dia, quais são os itens, querer ter uma estrutura de produto, uma engenharia de produto, para mim poder mensurar a minha necessidade de peças a serem produzidas e depois, num outro nível, tudo que eu preciso de matéria-prima para atender essa estrutura. E um roteiro de fabricação que serve para definir, então, o momento de cortar, o momento de usinar, o momento de dar acabamento, o momento de embalar, depois o momento de expedir. Esse fluxo todo, esse roteiro de fabricação... Quem fez uma pergunta? Não, não fez não. Tá. Esse fluxo todo de roteiro de fabricação, ele permite que, de uma vez, tendo esse lead time de cada processo, a gente determina em que momento os materiais podem chegar. Então, por exemplo, plástico bolha lá na ponta. Claro que eu tenho rolo lá na frente, tenho um estoque um pouco maior, mas em que momento que eu preciso dele lá no processo para embalagem? Somente no momento em que eu vou embalar. Quando eu preciso da chapa, quando eu vou cortar lá na circular ou na seccionadora. Em que momento eu preciso ter a fita de borda? No momento que eu vou colar a borda. Então, todo esse fluxo, né, de roteiro com a estrutura de produto, ele me dá condições de fazer uma boa gestão
do momento em que eu preciso do material e de que momento que eu vou alocar os recursos para fazer aquela produção. E aí, dentro de um cenário de classificação, né, de cadastros de itens lá, principalmente aquilo que a gente está falando agora, que são itens comprados, né, a gente, com base no roteiro, com base na estrutura, no lead time de tudo isso, eu tenho condições de ter um cálculo, né, que vai me dar um tempo de reposição de tudo isso, e aí eu passo, então, a ter uma boa gestão do quando comprar, quando que eu aloco para o departamento, em que momento, né, e em que quantidade eu coloco isso para ser utilizado, sem impactar no meu fluxo de caixa e na organização, né, da própria, do próprio processo, né, que a gente viu ali, então, que uma produção intermitente, o volume de materiais dentro do processo, ele acaba se acumulando, ele é um pouco maior, e visualmente se torna mais difícil fazer uma boa gestão, porque está se misturando materiais, e também está se criando ali um volume muito grande de peças a serem produzidas. Uma boa estrutura de produto, então, ela é a representação do produto codificado e seus componentes, né, aquela estrutura, então, eu tenho um armário, dentro do armário eu tenho 2 laterais, eu tenho um fundo, eu tenho 4 prateleiras, eu tenho uma porta, tenho tantas dobradiças, eu tenho um puxador, vai tantos parafusos, vai tantas cavilhas, vai 4 pés ou vai 4 bases, tudo isso, olhando para uma engenharia, faz parte dessa estrutura de produto. Mas o armário ele é pintado, então eu compro o MDF cru, ou a madeira cru, né? Então, eu tenho o produto armário pronto, depois eu tenho um armário pintado, dentro do armário pintado eu tenho o MDF cru mais a tinta. Dentro do armário montado eu tenho lá todas as peças, mais os parafusos, mais as cavilhas, mais as dobradiças. Dentro do armário embalado eu tenho todo esse material completo e depois a embalagem, plástico, as cantoneiras, o papelão, tudo isso faz parte de uma estrutura de produto. Uma vez sabendo isso, eu tenho condições de medir, de dimensionar qual é a minha necessidade de material e de peças para atender aquela demanda, caso eu vá vender aquele armário. Então, a estrutura de produto, ela representa a arquitetura da construção de um produto, né? É a engenharia disso. Então, quanto mais esta engenharia for completa, maior vai ser o meu controle. Quando eu tenho uma estrutura não muito estruturada, né? Então, eu tenho lá o armário, produto final, eu vendo o armário, tá? Mas quais são as peças? Não, eu não tenho isso na estrutura, eu tenho só quanto vai de chapa e quanto vai de tinta, quanto vai de embalagem, quanto vai de ferragem, essa é a minha estrutura de produto. Daí eu perco, então, o controle, porque eu só tenho 2 níveis, ao ponto que se eu quero ter nível de tudo que eu, de todo o meu processo, eu preciso saber, então, olhando para o fluxo, né, daquilo que eu preciso para o corte, aquilo que eu preciso para a usinagem, aquilo que eu preciso para pintura, para aquilo que eu preciso para acabamento, aquilo que eu preciso lá para embalagem e assim por diante. A estrutura de produto, então, ela relaciona tudo isso, né, todos os componentes e suas quantidades de uso para a construção de um produto. Uma vez de posse com uma boa estrutura de produto, uma boa engenharia de produto, os desperdícios tanto de material quanto de peças, elas são minoradas, né, no processo. Eu consigo pegar antes isso. E os sistemas de gestão, eles utilizam dessa estrutura, então, de produto para fazer todos os cálculos do que produzir, na quantidade que tem que produzir, e aonde tem que produzir, e o que eu devo comprar, quanto que eu devo comprar e quando que eu devo comprar. O que eu devo incluir numa estrutura de produto, né, quando eu vou fazer uma relação, que é a ficha técnica desse produto, né, então eu devo incluir tudo, material de embalagem, submontagens produzidas, peças semi-acabadas, matérias-primas, manual de instrução quando tem, ferragens e assim por diante. Então, quando eu olho para um produto acabado, embalado, eu tenho que explodir tudo isso ao ponto de saber o que realmente eu devo colocar na minha estrutura do produto. Tem coisas que eu não consigo mensurar, por exemplo, a cola que vai na coladeira de borda. Tem algumas fórmulas para medir isso, né, para a gramatura. Eu posso colocar isso na estrutura de produto?
Pode e deve. Aquilo que eu não consigo medir, eu trato isso como um insumo. Então, eu abasteço a minha linha de produção fora da estrutura de produto e eu vou ter um estoque daquele material. Uma fita de arquear, uma fita crepe, uma cola para colar algo que eu tenho que fazer ali no processo. Então, tudo aquilo que não vai diretamente e é difícil de ser medido, não vai na estrutura de produto, mas aquilo que eu posso medir, obrigatoriamente para fins de custos e de explosão de necessidades, eu devo criar essa estrutura de produto que aí o algoritmo faz todo o cálculo e me dá a entrega dessas necessidades aí. Entrando no quesito planejamento agregado, né? Então eu tenho que ter uma boa previsão de demanda, eu tenho que ter etapas da previsão de demanda, eu preciso ter uma aplicação do planejamento agregado, e aí depois disso vai para um ponto de nivelamento e demanda ciclicamente variável, né? Então eu preciso agora definir o que eu vou comprar a curto, médio e longo prazo, o que eu vou produzir a curto, médio e longo prazo. Então, dentro de um planejamento agregado, a gente tem algumas formas, né, de calcular isso para que vocês possam se antecipar, mas também não ter necessidade de antecipar nada que precisa ser antecipado e muito menos deixar atrasar aquilo que realmente precisaria ter dado enfoque naquilo. Então, é um processo sistemático e racional de conjectura, né, acerca das possíveis vendas futuras dos produtos ou serviços da empresa. Então, eu atendo a demanda, mas por vezes eu preciso me abastecer, né, de materiais para que eu possa ser mais ágil na entrega. Então, para isso, a gente orienta, então, fazer um bom planejamento agregado olhando as demandas e acompanhar aquilo que realmente está acontecendo para ter nas mãos, né, métodos qualitativos para poder medir. Então, que sejam intuitivos, que não sejam intuitivos, né, baseado no julgamento das pessoas, dos gerentes, vendedores da empresa, bem como na opinião dos consumidores finais, né. Isso é um método de saber qual é o que o mercado está pedindo, o que o mercado vai vender, né? O que eu preciso ter no meu estoque, o que eu preciso realmente ter nas minhas mãos para depois atender esse mercado que está solicitando tudo isso. Também por métodos quantitativos, né, obtidos a partir de dados históricos que são plotados, ajustados às curvas, né, representadas e extrapoladas. Então, aqui é muito mais um sistema olhando o comportamento do mercado e dizendo para vocês o que deve comprar, em que momento deve comprar e por que comprar, né? E também tem aí os métodos mistos, né, que acompanham, então, a previsão de vendas a partir da combinação dos métodos anteriores, né, que seriam os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Então, eu estou olhando o mercado, ouvindo os clientes, ouvindo os vendedores das lojas, estou tendo esse cenário, mas eu também estou vendo o meu comportamento de acordo com o histórico do meu consumo e da minha venda, e aí eu faço um contraponto disso e tenho um método misto de gestão, né? Que é basicamente isso que um algoritmo de MRP faz. Dentro dessa linha, né, quais são as etapas das previsões que a gente precisa fazer, né? Longo prazo, baixa precisão, né? Pequena precisão. Então, eu dependeria de um planejamento agregado para isso. Médio prazo, tenho média precisão, estimativa de venda seria uma estimativa de venda seria uma forma de eu realmente olhar e poder confiar que vou ser mais assertivo na hora de antecipar alguma coisa. E aquelas previsões, né, com base no curto prazo, né, quanto mais curto for este prazo, grande chance de precisão, então, que são aqueles pedidos firmes e aquilo que eu tenho na carteira de pedidos mesmo. Então, nessa linha, os algoritmos, eles avaliam, né, a carteira de pedidos, rodam uma estimativa de vendas, e daí, com base naquilo que está acontecendo no mercado, eu monto um planejamento agregado, e aí sim, eu posso tomar algumas decisões de aumentar estoque,
aumentar meu quadro de produção ou espaço físico, planejar mais máquinas, planejar investimentos, melhorar o meu controle e assim por diante. Aplicação, né, do planejamento agregado, então, é para grande antecedência, e a gente sabe, então, baseado nisso, que nós vamos ter pouca precisão, né. O planejamento agregado, então, ele expresso em unidade comum são, por exemplo, quantas toneladas de um determinado produto eu preciso, eu tenho que previsionar no meu fluxo de compras, né, ou de produção, quantos metros quadrados de uma determinada chapa, por exemplo, eu devo fazer isso, eu devo mensurar na minha previsão e no planejamento financeiro que eu tenho, e quais são os valores monetários, né? Então, pensando a longo prazo, né? Nos próximos 6 meses, meu volume de venda vai ser X mil, eu vou ter que comprar mais tanto de material, de que forma que eu vou diluir isso no meu fluxo de caixa, quanto que eu devo estocar hoje e de que forma que eu tenho que me preparar para que eu não deixe de atender os pedidos que eu tenho, né. Então, o objetivo aí de um bom planejamento agregado, então, é conciliar a demanda de produtos com a capacidade de produção e a existência de recursos financeiros, basicamente é isso, né. Então, por vezes, a gente vai no método intrínseco, assim, diz: acho que vai vender, então vou comprar e vou deixar ali, porque depois eu dou um jeito, vai acontecer. Por vezes não é isso que acontece, e o mercado vocês, né, vêm acompanhando a mudança, o comportamento do mercado, ele requer um bom planejamento, né, e principalmente naquilo que se refere a comprar muito com antecedência e ter um desfalque financeiro por conta da demanda não ser de acordo com aquilo que a gente vinha planejado, né. Então, as ações é alterar a demanda ou então alterar até a oferta, né, dependendo dos casos aí. Ô, Endrigo, Pois não? essas funcionalidades de MRP, igual você está apresentando aí, o Daniel trouxe aqui, né? Ela tem dentro ou é um módulo à parte dentro do Promob Start? Sim, o cálculo de MRP já faz parte do produto, tá? Promob Start ou Promob RP, eles já fazem parte já. Não sei se foi essa a tua pergunta, Não, foi essa, ô, Daniel? Se você quiser abrir o áudio Daniel. e trazer aqui. Então, estou achando interessante essa forma aí, né, de organização da parte do estoque, né? E lá eu uso o Promob Start, mas eu não uso ele completamente ainda, né? Certo. Está implantando. Por isso que eu te perguntei se isso daí é um módulo à parte, Não, faz que parte vai lá, faz então parte, pelo que eu entendi, ele já existe dentro do Promob Start. sim. O que acontece, né? Tu tem lá a tua parte de engenharia, né? Onde tu cadastra os itens lá, né? Ou importa os itens lá do Promob Designer, né? Não sei se é isso que qual que é a tua sistemática, né? Então, eu herdo lá a estrutura de produto. Essa estrutura de produto, então, através disso eu posso ter, então, essa condição de saber qual é a quantidade que eu devo produzir daquele projeto e toda a matéria-prima que eu tenho dentro disso. O MRP é um cálculo que eu determino, né, que roda por um determinado horário, onde ele faz toda essa análise, né, claro que para isso tem que parametrizar, né, ah, criar todos os parâmetros de estoque de segurança, ponto de reposição, que depois eu vou mostrar um pouco mais à frente aqui para te entender um pouco mais. Uma vez tendo isso tudo bem parametrizado, o sistema já calcula isso e vai te dar essa gestão. Entendi. Então seria o caso, no meu caso lá, é fazer um Implementar. treinamento com o pessoal, Isso, implementar, né? isso mesmo. Qual que é a tua empresa, Daniel? É a planos móveis. Planos. É isso aí, é E, só fazer isso rodar lá, né? e no caso,
pelo que eu entendi na palestra para trás, ter alguém voltado para esse setor, né? Uhum. E no caso ali o Promob Start dá acesso a essa pessoa a ter essas funcionalidades aí, o que comprar, na hora Isso, que comprar, isso, quando comprar, exato. é isso. Que é o cálculo do MRP puro, tá? O MRP é básico para qualquer ERP, tá? Então hoje tu tem o ERP Promob Start, que não contempla outras funcionalidades, outros módulos, mas o básico, que é o MRP, ele contempla. Entendi. Legal. Era isso. Obrigado. Perfeito. Agradeço. Aí tem aquela questão, né, do ponto de nivelamento, né? Diz então que a empresa está nivelada ou está no seu ponto de nivelamento quando não apresenta num período anual nem lucro e nem prejuízo. Aí é aquela pergunta, né? Será que isso como que eu faço, né? O ponto de nivelamento. De que forma que eu mantenho o meu negócio saudável sem ter prejuízos, principalmente. O lucro, né, eu tenho que ter, né, ninguém trabalha por fins, né, filantrópicos, né, a não ser o Sebrae aí, né, Jorge? Mas as indústrias, elas precisam ter resultado, elas precisam ter lucro, né? Precisamos ter lucro. O ponto é que, dependendo da forma com que a gente faz a gestão toda disso, de todos os recursos que eu coloco dentro da minha indústria, ao passar do tempo, eu vejo esse lucro ir diminuindo. E é uma pergunta que muitos empresários nos fazem, né? Eu trabalhei 22 anos aí como consultor de implementação de sistema e também de consultor de negócios aí. Na região de vocês eu fui bastante, lá para Votuporanga também, atendi algumas fábricas, na época que eu era consultor mesmo de negócios, né? E aí eu chegava para o empresário, cara, não sei o que está acontecendo com o meu negócio, que o meu negócio estava dando resultado, eu sempre coloquei lá um markup bom, e ao passar do tempo as coisas foram diminuindo e o meu resultado tá ficando negativo. Mesmo eu precificando lá com uma margem boa, no final o meu resultado é negativo. E acontece que o meu negócio, ao passar do tempo, foi acontecendo isso. O meu produto tem um valor agregado alto, eu me classifico com um produto classe B, talvez até um B+, ali, indo para um A, e eu tenho uma métrica de markup, mas o meu resultado no final não é isso que está acontecendo. Então eu colocava lá que eu ia ter 30% de margem, e no final está me dando um prejuízo. Então toda essa organização, né, de gestão dos recursos, ao passar do tempo, quando tu não tem isso nas mãos, né? Quando você passa a perder o controle de tudo que vai agregando e a empresa vai crescendo, as coisas vão acontecendo, lá no final parece que não valeu a pena, porque quanto maior eu fiquei, menor ficou o meu resultado. Mas deveria ser ao contrário. Então, eu preciso realmente fazer com que dê resultado, independente de que a minha margem seja pequena, um produto mais popular, até mesmo um produto que eu tenho lá, que eu entenda que seja classe A, e que eu tenha uma margem que eu acho ser astronômica, né? E, na verdade, com o passar ali com as coisas, a gente vai perdendo, né, o resultado daquilo que eu planejei por não ter feito uma boa gestão dos recursos. Basicamente é isso. E a gente sabe que é isso, né? O problema é que no dia a dia, né, vocês aí principalmente estão ali, né, resolvendo problemas, estão ali administrando o tempo, as pessoas, os recursos, a máquina que quebrou, daqui a pouco eu tenho que correr atrás da manutenção, matéria-prima que não chegou, e aí o básico que a gente deveria fazer, que é a gestão dos recursos, a gente deixou de fazer. E aí essa margem vai, ao longo do tempo, diminuindo. Ela vai diminuindo. Então, o que a gente orienta, né?
tem que ter uma boa organização, tu tem que ter uma boa engenharia de produto, tem que ter uma boa gestão dos recursos e tomar cuidados, né? Por mais que eu aloque recursos, né? Seja em investimento de máquinas, seja investimento de matéria-prima, a gente tem que fazer isso com dados, tem que fazer isso olhando o cenário não só atual, mas a futuro, né, que é um bom planejamento agregado para manter o meu negócio numa saúde, né, financeira e de resultado razoável. A gente costuma falar, né, e o Carlão também falou semana passada, que a razão de existir de toda qualquer empresa, no final das contas, é o lucro, né, Endrigo? Uhum. Então, ter essa análise dos seus custos, essa análise de aspectos operacionais do seu negócio, é o que vai fazer lá no final você ter um resultado positivo ou não. Então, assim, você acompanhar, ficar atento, até mesmo com os pequenos gastos. Tem uma dinâmica que a gente faz aqui que eu conduzo em algumas palestras, que eu chamo que é a dinâmica dos gastos invisíveis. Aqueles gastos que você não vê, mas que vai perdendo, vai se esvaindo ao longo do caminho, e é ali que o seu lucro pode estar, que você pode potencializar, comprar uma máquina nova, adquirir um espaço maior, reformar o espaço que você está, ficar atento a essas questões. Isso aí. É o que eu falo do exemplo, né? Às vezes eu passei assim em algumas fábricas e as perguntas que os proprietários ou os gestores me faziam na época era não entender como que ao longo do tempo o resultado foi diminuindo, né? E claro, depois tu tem que voltar e fazer todo o dever de casa de novo, né? Por que isso? Porque a demanda ela é ciclicamente variável. A demanda varia bastante conforme a época do ano. Então, por exemplo, é, em algumas épocas do ano em que a demanda está baixa, eu posso antecipar alguma coisa para não perder aquela mão de obra? Tem que avaliar muito bem o que é que tu vai antecipar. Vou deixar um monte de gaveteiro pronto lá, eu já vou deixar um monte. Cara, será que isso é uma boa estratégia? Ou seria realmente dar férias para todo mundo ali, uma semana, esperar a demanda aumentar e depois eu colocar a minha produção full a todo vapor trabalhar? Então, são essas as questões que, ao longo do tempo, a gente precisa tomar decisões, né, de negócio e a gente acaba não tomando ou decidindo de alguma forma aí que talvez não mensurada, né, não de uma forma calculada, isso possa nos gerar prejuízos maiores do que a fábrica estar parada, por exemplo. Então, a produção ela sempre responde melhor a uma demanda estável ou pouco variável. Isso é um ponto, né? Então, conforme vai entrando a minha demanda, eu vou abastecendo isso, vou fazendo uma boa gestão e eu consigo administrar, né? O problema é quando, em alguma determinada momento ou época do ano, essa demanda ela não está atendendo a minha capacidade. Ou então, eu tomei decisões por oportunidade, comprar e ainda não só comprar, mas ter o produto em estoque e ainda remanufaturei, estou com a minha fábrica cheia. Então, isso tudo precisa ser medido, né? Então, dentro desse cenário de ciclicamente variável, a produção ela precisa também ser variável. Produz do mesmo molde que a demanda diária, né, ajustando a capacidade da fábrica à demanda do produto. Dentro dessa condição de variável, ela não existe estocagem, porém resulta em grande movimentação de mão de obra. Então, tem os contrapontos aí que a gente precisa medir, né? Tá, mas eu vou minha demanda está variável, eu vou ajustar minha produção também para variável, mas em compensação vou ter uma mão de obra um pouco maior. Tudo isso precisa ser medido. Então, cada caso é um caso, né? Agora, quando ela é estável, então produz-se da mesma quantidade, né, diária ao longo do período acumulado na precisa fazer. Então, e também não resulta em nenhuma movimentação de mão de obra, porém exige estocagem por longo período. Né?
eu tenho uma demanda variável, ajustada para uma produção variável, ou eu tenho uma demanda variável, ajustável, e a minha produção ela é ajustada para que seja estável. Como que faz tudo isso, né? Então, esses algoritmos, eles nos ajudam bastante nisso. E a questão de ser mista, né? Então, que é muito mais dentro da linha que vocês atuam hoje, né? No segmento de imóveis aí, planejados e marcenarias, né? Produz em 2 patamares estáveis, apresenta as vantagens e desvantagens das estratégias anteriores, né? Ou seja, eu tenho, por vezes, estocar, tenho que também cuidar da questão da mão de obra, mas eu tenho também aquele risco, né, de, de movimentação de mão de obra em excesso. Então, isso tudo a gente precisa estar né, avaliando para que realmente o impacto ali nessas decisões elas não resultem num prejuízo, né? Para que a gente tenha, então, esse fluxo aqui, né? Eu vou falar um pouco da parte de gestão de estoques agora. Então, qual é a natureza da demanda, qual é a classificação ABC que se faz, né? Parâmetros de planejamento e métodos de como fazer a gestão do meu estoque. Então, eu olhei lá no início como é que é uma indústria, né? Então, tem 2 tipos de indústria, basicamente, aquela que produz de forma seriada ou aquela que produz de forma sob demanda, né? Sob pedido, sob encomenda, né? Que é por projetos. Ela é uma produção intermitente, que ela momentos eu puxo, em momentos eu empurro, né? Então eu tenho que saber se eu tenho que estocar, se eu não tenho que estocar, se eu coloco disponível no mercado ou não coloco disponível para o mercado e deixo o mercado puxar os meus produtos. Depois eu fui para a parte de sistemas ali, avaliando o que um sistema de gestão nos ajuda nesse contexto. A figura do bom planejamento, né, tanto dos recursos na parte de produção, como nos recursos de gestão de materiais, né, e também isso aliado com a parte da gestão disso através de um sistema, mas se hoje vocês não têm um sistema, dá para ser feito isso de uma forma sistemática, aí, né, no sentido de fluxo do processo, ele precisa atender esses requisitos, né? E agora, então, vamos para a parte aí de gestão de estoque propriamente dita, né? Então, hoje a gestão de estoques é a atividade que visa minimizar os atritos das relações interno e externo, adaptando-as ao melhor para a empresa. Quais são essas relações interno e externo, né? O interno é o que eu tenho de demanda, externo é o que o mercado está puxando, né? E aí eu preciso ver o que é o melhor para a minha empresa. Será que eu tenho que dizer sim para tudo que está entrando? Será que eu tenho que, em algum momento, inibir um pouco a venda e focar num outro determinado produto? Tudo isso a gente precisa avaliar para que o resultado lá, né, não seja impactado e daqui a pouco eu não tenha estoques ali de produtos morosos ou até mesmo, como eu já vi vários casos aí obsoletos, né? Fez uma compra de um determinado material, achando, apostando que aquilo fosse ter um movimento e na verdade não teve. Aquele material acabou virando obsoleto, né? E aí virou uma moeda de troca por outras matérias-primas, mas tive um prejuízo muito grande com isso, né? Então, as demandas externas e as limitações internas, elas precisam estar numa balança para que realmente eu possa ter uma boa gestão dos meus estoques. Então, qual é a minha capacidade que eu tenho hoje de estocagem? Qual é a minha capacidade hoje que eu tenho de recursos para administrar essas necessidades que vêm dessas demandas externas, né? Para que eu não compre em excesso e daqui a pouco aqui nessa balança aqui a minha limitação ela pese muito, né? E também eu não deixe de atender as demandas externas, as necessidades que eu tenho hoje de mercado para que eu não atenda esse mercado e também não tenha, né, pedido dentro de casa e recursos e assim por diante. Então, isso precisa ser muito balizado, né? Uma balança, então, a parte de gestão de estoques, ela tem um papel fundamental para que
ambas as situações elas sejam atendidas. Então, compreende, então, num planejamento e programação das necessidades, né? Planejar e programar aquilo que eu preciso no tempo certo, no momento certo, na quantidade certa, na hora certa. Controle de todos os materiais. Então, no momento que eu recebo a matéria-prima, eu tenho que estar com esta matéria-prima identificada dentro do meu processo. Ela não pode estar disponível para que qualquer pessoa se aproprie desse material, né? Que daí eu posso perder o controle desse material. Eu tinha imaginado que aquele material ia ser utilizado para uma determinada ordem de fabricação e, na verdade, foi utilizada para uma outra. Então, a gente começa a colocar, né, as limitações, né, dentro do processo para que a gente passe a ter controle. Como eu comentei, né, então, em algum determinado momento, tu comprou um material, achando que aquele material ia ser para aquele projeto, e, na verdade, aquele material se usou para um outro, e aí, quando eu preciso para aquele projeto, eu não tenho mais em casa, tenho que ser comprando às pressas, e, por vezes, pago muito mais caro para não comprometer o meu prazo de entrega. Então, o estoque é um conjunto de materiais acumulados à espera de uma utilização posterior, mais ou menos próxima e que permite alimentar regularmente os utilizadores ou usuários sem lhes impor interrupções no processo produtivo. É o comprar na quantidade certa, né, no momento certo, mas também dispor isso para o uso do processo no momento certo. Ou seja, não pode ser atrasado, mas também não deve ser antecipado. Tem que ser no momento certo, realmente. Os estoques hoje, para nível de organização, né, empresa tipicamente industrial, né, como que ela se classifica, né? Matéria-prima, semi-acabado, auxiliar de produção, que é basicamente aquelas auxiliares, né, que tem no meio do processo, de manutenção, que são aquilo que realmente são utilizados nas máquinas, as máquinas, aquilo que eu uso em consumo geral, né? Então, uma fita de arquear, uma cola, enfim, alguns produtos ali que são de consumo geral, né? Material de consumo mesmo, né? Sobressalentes de manutenção, então eu tenho lá uma correia, tenho um rolamento, tenho sensor, isso sobressalente, eu tenho que ter essa separação, material em processo, produto acabado, ferramental, consumo de escritório e equipamentos. Então, quando a gente começa a segregar, né, separar e criar uma classificação de tudo que eu compro, eu começo a responder algumas perguntas com relação àquilo que eu comentei com vocês, de alguns empresários me dizer por que ao longo do tempo meu negócio foi dando prejuízo. Eu estou comprando certo, a matéria-prima está correta, mas eu não estou fazendo uma boa gestão do semi-acabado, eu não estou fazendo uma boa gestão daquilo que eu compro como auxiliar de produção, eu não estou fazendo uma boa gestão daquilo que eu compro para auxiliar na minha manutenção, no meu consumo geral, naquilo que está sobressalente. Eu não estou olhando para o material em processo da forma que eu deveria olhar. Será que dentro do processo eu não tenho coisas ali que está acumulando pó ali e que já se perdeu no meio desse processo, cortaram errado ou não vai servir para mais nada? O produto acabado, o que eu tenho hoje na minha expedição? O que eu utilizo de ferramental hoje nas minhas máquinas? De que forma com que eu guardo isso tudo e faço o controle desse material, né? Uma broca, uma fresa, uma lixa, né? Tudo isso eu preciso ter controle, né? Consumos de escritório, papel, caneta, enfim, tudo aquilo que eu utilizo lá dentro do meu escritório e também a parte de equipamentos. Então, quando a gente olha para um negócio e fala de gestão de estoques, eu não posso olhar só matéria-prima, o semi-acabado ou produto acabado. Eu preciso também ter uma boa gestão, principalmente daquilo que está em processo, mas tudo aquilo que eu preciso para atender a minha estrutura, né, seja máquina, seja de consumo geral, sobressalente, manutenção, material de escritório e equipamentos, para que o resultado todo da minha operação não saia lá da margem de resultado e caia na margem aqui
prejuízos gerados por falta de controle de tudo isso. Então, na parte de sistemas, quando vocês forem fazer os cadastros dos itens, a gente sempre indica, né, para que tenha esta classificação deste modelo, porque também para fins, né, de fechamento contábil, né, a matéria-prima ela tem um valor, o semi-acabado ele passa a ter outro valor, o produto acabado passa a ter outro valor. E aí no fechamento para análise de resultado, a composição de toda essa gestão de estoque, ela vai me dizer quanto realmente eu tenho hoje, né? Se eu fosse fazer um inventário de tudo que eu possuo, se o meu lucro foi parar aqui, estacionado, imobilizado, ou se realmente eu estou fazendo uma boa gestão de tudo isso. A demanda, então, ela se caracteriza, né, por uma procura, uma entrega ou um consumo de qualquer material. A natureza da demanda ela pode ser dependente ou independente, tá? Então, dependente é tudo aquilo que está na estrutura de produto, independente é aquilo que não está na estrutura de produto ou que não está como um produto ao qual eu vendo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma chapa e vou fazer uma mesa para uma sala de escritório lá para uma pessoa que entrou nova lá, eu preciso fazer uma mesa. Essa é uma demanda independente. Não tem uma estrutura de produto, não vem pela carteira de pedidos, não vai me gerar receita. Por vezes uma demanda independente ela pode me gerar receita, sim, mas ela não faz parte de uma estrutura de produto, ela não é um material de venda. Posso até fazer uma mesa para um amigo lá e vender para ele aleatoriamente, ok? Posso. Vou vender preço de funcionário, tá? Vou dar um desconto para ti de tanto. Tudo isso é independente, mas aquilo que é dependente é tudo aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? Então, eu tenho classificação de tudo isso, faço um controle, gero ordem, tenho estrutura de produto, tenho roteiro de fabricação, entra como um pedido de venda realmente na minha carteira de pedidos, né? E aí, eu diria para vocês que isso é o princípio fundamental que serve de guia na seleção das técnicas de gestão dos estoques. Então, quanto mais eu trouxer para que seja dependente, mais controle eu tenho. A partir do momento que eu começo a ter demandas independentes, o meu controle ele precisa ser aumentado, preciso analisar o que está vindo nessa independência, né, para que realmente eu possa ter boa gestão dos meus estoques. Porque a chapa que eu comprei para uma demanda dependente, eu posso atender uma demanda independente. E aí eu perdi por vezes aqui algum controle, né? E aí depois eu tenho que voltar a comprar aquela chapa de novo para atender a minha demanda, sendo que eu dei prioridade para aquilo que era independente. Uma demanda independente para determinado item de estoque é considerada então independente quando ele não se relaciona com a demanda de outro item, né? Tudo aquilo que eu não tenho relacionado. Mas aí eu trazendo isso para matéria-prima, eu posso dizer então que um material de consumo, uso e consumo, ele pode ser uma demanda independente. Então, quando eu for formatar a estrutura de produto, eu vou dizer que aquele prego que eu uso nas costas lá de um determinado produto que eu monto em casa, eu não vou colocar isso na estrutura de produto, porque ele é variável. Por horas eu vou usar 20, daqui a pouco eu vou usar 30, e aí, dependendo eu vou usar 50. Então vai ser para o consumo, meu estoque, eu vou requisitar isso no meu estoque, vou levar essa demanda, vou fazer o controle disso por ponto de reposição e não mais por MRP, mas eu não perco a gestão desse estoque. Ou seja, ele não está diretamente ao produto da demanda, mas eu não deixo de ter controle sobre isso, porque daí eu levo esses itens de demanda independente a serem controlados por ponto de reposição. São métricas de gestão de estoque, né? Quanto mais na estrutura de produto tiver os itens que eu utilizo, melhor, mais controle eu tenho. Mas para mim não perder esse controle, então eu posso utilizar do ponto de reposição para que o estoque tenha um estoque de segurança, controle o consumo disso, apropriado a uma ordem ou um rateio dessa ordem no final, depois no balanço, lá na contabilidade, mas
eu também posso ter esse controle, né? Já a demanda dependente é aquilo que a gente gera, como eu comentei anteriormente, pelo MRP. Então, são dois tipos de cálculos que eu posso utilizar, né, de algoritmos que eu posso utilizar para controlar o meu estoque, né? Tudo aquilo que for de demanda dependente, MRP, e tudo aquilo que for demanda independente por ponto de reposição. Se eu tiver essa separação de níveis, eu consigo fazer uma boa gestão e não perco o controle. Porque, dando um exemplo ali, né, vou ter situações que eu vou fazer demandas independentes, né? Mas eu tenho que tomar cuidado, então, para que aquilo que for independente eu não perca, e o algoritmo busque essa informação e eu tenha um controle exato disso tudo. Olhando, né, no cenário, né, então, qual que é a natureza das demandas, né, sendo dependente ou independente, para tomada de decisão na hora de cadastrar um determinado item na estrutura ou não, né, ou controlar isto por MRP ou controlar isto por ponto de reposição. Produto acabado, ela pode ser considerada uma demanda independente. Auxiliar de produção, uma demanda independente. Material em processo dependente. Matéria-prima dependente. Produtos semi-acabados dependente. Sobressalentes de manutenção independente, né, naquela classificação de itens, né? Ferramental, então, é independente e também pode ser dependente, dependendo do projeto que eu faço, eu vou lá e compro uma ferramenta específica para aquele projeto, eu posso colocar isso na estrutura do produto e usar isso, inclusive, para a formação do preço de venda daquele projeto. Material de consumo em geral, então, ele passa a ser independente, auxiliar de manutenção preventiva dependente e aquilo que for corretiva independente. Basicamente, é essa lógica que se utiliza nos cálculos de MRP e de ponto de reposição para ter uma boa gestão daquilo que eu tenho estocado. Produto acabado pode ser considerado como dependente também. Quando eu produzo sob encomenda, ele é totalmente dependente, mas quando eu produzo ele para estoque, então eu tenho lá uma produção seriada e eu tenho um estoque lá de volumes, né, daqueles produtos acabados, eu posso pôr um ponto de reposição, e aí quando o meu consumo bate no estoque mínimo, ele starta uma ordem de produção para fazer mais, e eu reabasteço esse estoque e não olho para a demanda de mercado, estou olhando para estoque. E a diferença, né, entre empresas que olham para tipos de negócio, né, que olham para pedido, ou aqueles modelos de negócio que olham para estoque. Então, o meu processo tudo para trás eu olho para estoque, ou o meu processo todo para trás eu tenho que olhar o pedido para poder se planejar. Classificação ABC, né? Então, significa a ordem de prioridade. Então, tudo a gente precisa classificar, né, de ter essa classificação de ABC, né? Então, quais são os itens de maior movimentação estoque e que tem um maior valor de movimentação, tanto em quantidade quanto em valor. Aí eu filtro. A chapa representa 30% hoje da movimentação do meu estoque. Parafuso 5 por 40, ele representa 2% da movimentação do meu estoque. Eu preciso ter essa classificação para poder também mensurar e poder ter controle naquilo que realmente representa, né, a movimentação toda. Mas eu costumo dizer que até um prego solto no chão de fábrica ele tem um custo. Então a classificação ela pode ser de ABC, então ela pode ser por peso, pode ser por tempo de reposição, pode ser por volume, por preço unitário, pelo valor do consumo. Então monta-se relatórios, né, pensando nesta classificação. E aí depois disso tudo eu começo a pensar em parâmetros de planejamento. Então, quais são os lotes, né? O lote mínimo, lote múltiplo, lote máximo, se eu vou definir lote fixo, se eu tenho intervalos fixos, se eu produzo por lote econômico ou estoco por lote econômico, se eu utilizo a metodologia de lote discreto, que aí eu olho a carteira de pedidos mais o estoque de segurança que eu possuo,
ou eu faço por contrato, ou por intervalos mínimos. Aí depois eu tenho planejamento de estoques, né, de segurança por quantidade, por cobertura e por tempo de segurança. Também faço parametrizo para que eu tenha fronteiras de tempo para analisar em que momento, né, que eu devo suprir e os horizontes de planejamento. Depois eu mostro para vocês um pouco na prática aqui o que a gente pode, como é que a gente faz para controlar isso tudo. Eu não sei quanto tempo mais eu ainda tenho aqui. Se eu estou tomando muito tempo de vocês aí, vocês me avisem. Até agora, 8h30, até 9 horas, hein, Rodrigo? Ah, vai me acelerando aí, cara. Não estou sem relógio aqui. Agora Agora são vai oito e ser. trinta e três. Pode ficar à Ah, vontade aí. então, aqui é basicamente o conceito. Depois eu vou mostrar isso para vocês, né? Eu vou passar esse material para vocês aí. Depois tu pode até replicar para eles, tá, Jorge? Aí Com certeza, mando PDF aí sim. para a turma aí tu coloca lá no. E aí, claro, depois se vocês tiverem algumas dúvidas, podem me perguntar. Hein? Aqui tem a questão, né, de lógica de estoque, né, por ponto de reposição, né. Então, para todo ponto de reposição, então, consiste, então, um certo valor, né, levando em consideração níveis de consumo, tempo de reposição e o estoque de segurança, né. Existem métricas para isso, né, para definir, então, qual que é o ponto de reposição, né, que é a demanda vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. A quantidade de reposição é o intervalo de reposição versus a demanda, vezes a demanda. Então, algoritmos aí mostrando para vocês, né? O ponto de reposição, basicamente, ele faz o quê, né? Eu tenho o meu estoque, aí a demanda durante o meu estoque, né? Então, quando o estoque vai chegando próximo do estoque de segurança, eu disparo uma ordem de compra, que vai me permitir com que esse tempo de reposição ele saia daqui para este nível aqui, e quando ele chega novamente para o meu estoque, então quando eu comprei e o produto chega na minha fábrica, ele volta para o patamar de demandas, e assim eu vou fazendo uma boa gestão, então, do tempo de reposição e da quantidade de estoque de segurança que eu tenho que ter para colocar no meu estoque. A conta, basicamente, é a demanda durante o tempo de reposição, mais o estoque de segurança dividido pelo ponto de reposição. Certo? Deixo aberto aí para vocês as perguntas aí. Sei que me delonguei um pouquinho aí. É um Então, assunto assim, que... essa questão dos indicadores, né, o Endrigo, é importante a gente fazer esse acompanhamento para que a gente saiba quando é que a gente tem que solicitar mercadorias, bem como para ter uma segurança, né, que nem você trouxe aí o estoque de segurança, para que não falte a partir de determinado momento da minha produção. Então, esses indicadores também são indicadores importantes para a gente ter essa Isso. análise do dia a dia, que eles vão direcionar a gente a tomar uma melhor decisão. Exato, exato. Isso mesmo. Bacana, pessoal. Então, assim, tendo apresentado aí, trazido tudo isso, fiquem à vontade para trazer perguntas, esclarecer dúvidas. Quem tiver interesse aí, né, também acho que dentro desse contexto de implementar o Promob, o Foco ou algum outro software da própria Syncli, fiquem à vontade para trazer perguntas aí. Vou começar aqui, o Endrigo, o software Tá, de vocês, a partir do momento, né, com uma boa alimentação desse sistema e uma boa gestão dele ao longo dos processos que ocorrem dentro de uma marcenaria, ele consegue evidenciar tudo isso, esses pontos que você trouxe para a gente. sim. Ah, onde está o estoque, está em fase de processamento, ajuda nessa questão de formação de preço, de Uhum. elaboração de materiais a comprar, ele tem tudo isso, Sim, essas funcionalidades. temos sim. Então, hoje, como eu comentei, um ERP, né, o básico que seja, ele faz toda essa gestão. O que nós temos hoje de diferencial
falando de Promob RP e Foco RP, né? É que nós somos ERPs aí com mais de 30 anos de mercado, onde a gente tem muito na nossa veia essa parte toda, né, de gestão, né, de manufatura e de suprimentos do segmento moveleiro, né. Então, os nossos consultores, inclusive, eles são especialistas no segmento moveleiro, né, vieram do segmento, né, conhecem o processo de vocês do dia a dia, de como que é o mundo, né, que vocês atuam, né. Então a gente não implementa apenas um sistema, eu comento que a gente leva a solução, né. O ERP ele tem toda essa regra de negócio por trás dele, que nos facilita, né, e nos permite ter essa boa gestão, mas eu preciso entender como que funciona cada negócio, né, porque cada um tem suas particularidades para poder levar esse negócio para ter aderência ao sistema e, por vezes, a gente precisa mudar o jeito que são feitas as coisas, né. Eu sempre fiz desse jeito, mas, dá para ser um pouco mais, dá para otimizar mais, dá para administrar com menos dor de cabeça, no tempo certo, no custo correto, né, para que o dia a dia dos gestores, de vocês, sejam, mais leves, no sentido de administrar menos problemas, né. É para isso que a ferramenta de gestão, os ERPs, né, servem, né, para diminuir todo esse impacto aí. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer trazer alguma outra pergunta? Moisés, seu áudio está fechado. Você está mexendo na boca, eu vi por aqui. Continua fechado, continua fechado. Se tiver no Teams, se tiver no computador, ó, no canto direito superior, direito em cima, está escrito microfone. Eu não consigo tirar Também seu não. mudo. Coloca no chat aí, coloca no chat e a gente lê. Enquanto isso, o Carlos da BIB, tudo bem, Carlão? Boa noite, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Bem, Quer graças a trazer Deus. alguma pergunta aqui? Ô, Endrigo, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, esse processo de vocês, esse programa, pode ser implementado em qualquer marcenaria, numa pequena marcenaria? Sim. E a segunda, como é que eu descubro, como é que é feito, depois de implantado o programa, como é que eu descubro qual que seria o nível para mim de segurança para estoque? Tá. Sim, nós temos aí, então, os ERPs Start, né, então tem o Promob ERP, que ele tem mais aderência a uma pequena marcenaria, né, que é a tua pergunta. Então, até a formatação dele é para uma aderência, principalmente nesse segmento, né, valores mais aderente, inclusive. E aí, com o passar do tempo, conforme tu for aumentando a tua complexidade ou crescendo, tu pode migrar para um ERP um pouco mais completo. Mas ele já te permite, né, nesta mesma implantação do Start, te dá toda essa gestão dos estoques, toda essa gestão da, da, de toda essa gestão de materiais que eu comentei anteriormente. Tu já passa a ter isso, né, nessa implementação. O tempo é o tempo da implementação. O tempo de implementação é de 6 meses, 3 meses, dependendo da quantidade de usuários, né, de pessoas que forem utilizar o sistema, do porte da tua empresa, mas um projeto mais ou menos é em torno de 3 a 6 meses. Entendi. Moisés, colocou aqui no chat, traz aqui no chat pra gente, ó. Qualquer coisa que você quiser mandar no WhatsApp aqui também, fica à vontade, manda eu replico aqui. Já tá digitando aí. Alguém mais, gente? Além do Carlos?
Carlos, E aí, na B&B tu produz cozinhas planejadas, seriadas, qual que é o teu E a gente trabalha com planejados. planejado? E depois de implantado o processo também, vocês têm o suporte para estar ajudando a gente. Sim, sim, tem um time de suporte, né? Então tem um processo de implementação, os consultores que vão fazer essa implementação e dentro de um projeto tem toda uma gestão, né, para que dê a capacitação, né, e dê o suporte nesse período. Depois que a gente encerra o projeto de implementação, aí entra a equipe de suporte, né, para tirar as dúvidas ou resolver alguns bugs, algumas questões que possam acontecer aí para te dar esse suporte. Certo. Moisés me falou aqui no particular, tá? Falou que o Carlos já trouxe a pergunta dele já. Acho que seria essa Tá. questão aí de implementação, de análise do sistema. Depois, o Endrigo e a Aline, eu posso passar para vocês. Que assim, pessoal, obviamente, quem tiver interesse em receber a visita do representante da Promob, tiver interesse em continuar esse bate-papo aqui, enfim, com eles, se vocês me permitirem, eu passo o contato de vocês, o e-mail de vocês, Endrigo e Aline. Quem tiver interesse em continuar esse bate-papo, tá? Eu tenho uma versão, assim, é um negócio que eu não sabia até então, mas eu descobri ano passado, né? Que muitas marcenarias eventualmente vão tocando suas marcenarias com uma versão pirata do Promob, né? Mas só, tem uma versão pirata e que. Ah lá, todo mundo deu um sorrisinho aqui, né? Lá. Então, tem uma versão pirata e queria implementar uma versão oficial, queria receber a visita do representante da Promob, porque às vezes na versão pirata eu não pago nada, mas eu também não tenho um monte de funcionalidade que uma versão original pode me proporcionar. Ou seja, eu estou perdendo produtividade, estou perdendo controle, enfim. Quem quiser, a gente deixa aberta aí essa possibilidade de contato para que seja recebida a visita desse representante da área comercial do time da Promob, tá joia? E pegando o gancho, tá, Jorge? Já que vocês vão estar presentes na Formobile, a gente vai estar com um lançamento que eu acho que vai ajudar muito, muito a nossa área, né? Quando eu falo nossa área, a área da marcenaria, que é a nova versão do Promob que vai ser lançada lá, aonde o SketchUp, tá? A nossa primeira feature o que que é? É a nossa primeira disponibilidade para o mercado, o SketchUp começa a abrir no Promob. Então, o que que a gente sabe? Hoje, muitos dos marceneiros, tá? Eles recebem o Promob via Sketch. E muitas vezes o retrabalho, né, faz com que vocês perdam, né, muito tempo, né, refazendo um projeto. Então, se vocês forem até a feira, vão até lá o nosso stand, né, que vocês vão ver essa novidade que a gente tem, tá? Então, a gente sabe que muitas vezes, né, a questão da entrada do software, ela precisa de capacitação. Nós também estamos nos organizando para a gente ter mais pessoas para replicar aí na região de vocês, tá? Então, o que vocês precisarem, fica aí o meu contato, também o Jorge tem ali. Se vocês precisarem conversar com alguém aqui de dentro da empresa, porque aqui dentro a gente tem, né, várias pessoas com conhecimentos, né, tanto na área do projeto, na área da produção, o Endrigo aí que tem a equipe dele que é da área, né, da gestão. Então, fica sempre aí a nossa disponibilidade também em tirar as dúvidas de vocês. Perfeito, então. Então a Aline vai disponibilizar o cupom Aline35 para a nova versão aí. Brincadeira. Com 35% de desconto para a nova versão do Promob. Ah, eu até vou ver, até tu me fez eu ficar curiosa. Quero saber quanto que é o valor da versão que vai estar lá na feira, tá? Ela não é muito mais do que o valor de mercado que temos hoje dentro do Plus Professional, do Enterprise, mas vale a pena vocês conferirem justamente por toda essa jornada que vocês vêm fazendo aí, né, nesses 3 dias, que é a questão, né, de redução de custos, né, ganhar tempo, tempo é dinheiro, então eu acho que isso também vale a pena aí, principalmente para quem trabalha ali com a parte do projeto. Perfeito. Então, Aline, depois a gente alinha, se eu passo o contato de vocês para eles,
ou se eu passo o contato do comercial para eles. Aí eles entram em contato e veem qual que é a melhor solução, tá? Quando entrar o contato de vocês para mim, eu e o Endrigo, nós não somos executivos, tá? Nós não somos vendedores. Nós somos da área de apoio, tá? Então, se entrar para nós, a gente vai, né, escutar vocês e aí a gente vai demandar isso, né, para o executivo, né, que atende o determinado produto. Então, a Eu gente acho. Para trocar a versão, a gente tem que comprar novamente o Promóvel, porque quando eu comprei o programa e hoje eu pago a mensalidade, né? E para trocar uma versão melhor, eu vou ter que comprar todo ele novamente. Aquela que eu já comprei, eu vou perder, no caso, não vou utilizar mais. eu não sei qual que é a versão que tu tem, Daniel. Esse foi o Wanderson que Wanderson. fez a pergunta. Ah, desculpa, Wanderson. É que o Daniel tá com a mão levantada aqui. O meu é uma versão até básica. Ela me dá o programa de 3D, né? O orçamento e o plano de corte. A minha versão. Tem um CUP, né? Promove CUP, né? Que tem Tem o Promove agregado a Cut? ela. É Cut, né? Cut. Ó. Tá, aí Isso. o que que acontece, Wanderson? Esse produto, o pessoal vai estar lá na feira, tá? Disponibilizando para ver se tu vai querer ficar com essa versão ou tu vai querer fazer um upgrade para nova, tá? Então, eu não tenho muita informação, o que a gente tem mais é da informação de lançamento, tá? E a questão de valores também, eles não chegaram a nos passar, senão, mas vocês nos chamando aqui, a gente consegue direcionar vocês para a equipe comercial. E o que a gente Ok, está vendo? obrigado. O que a gente está vendo aqui também, né, pessoal? A gente já tô vendo com o Daniel da Planos. Eu pedi para ele para que a gente pudesse organizar uma visita técnica lá na Planos. Lá, acho que todo mundo que conhece a marcenaria dele, já ouviu falar. Eles têm, né, o software Promove implementado. A ideia é que a gente tem alguns aspectos já de produção já mais automatizados, assim, com relação ao desenho, plano de corte e a parte de produção. Então a gente estou analisando aqui, lendo com ele, para que a gente veja um melhor dia, para que a gente possa lá ver o software funcionando na prática. Então vocês vão ter a oportunidade de ver o software funcionando na prática também. Acho que é algo importante. Bem como, acho que assim, eu vou trazer a minha opinião. Interessante vocês terem um contato da Aline, do Endrigo, e eventualmente depois a gente vê, mas da Aline principalmente, que é o meu contato primário lá na Promove, para ajudar também a dar um melhor direcionamento para vocês. Então, assim, ó, eu tô com uma dúvida tal que talvez o cara do comercial quer me oferecer algo que pode ser até além do que aquilo que eu realmente preciso. Então, se quiser trocar essa ideia, tô te colocando à disposição aqui, tá, Aline? Quiser trocar ideia com a Aline para te ajudar a superar essa dúvida também, acho que pode ser válido, né? Não, pode ser sim. É como eu falei, eu e o Endrigo, nós somos áreas de apoio. Então, assim, valor, essas questões, assim, a gente envolve outras equipes. Mas, assim, de apoio, a gente vai estar sempre aqui para vocês. Perfeito. Dani, você estava com a mão levantada, quer trazer uma colocação? Endrigo, né? Isso. Endrigo. Ah, você também cuida da área como é que fala? Consultoria. Configuração do Promob, configuração de precificação, coisa e tal. Sim. Uhum. Ah, porque o que que eu vejo? É um programa muito assim completo, né? Mas para gente entender todos os recursos que tem nele, vai uma vida. A gente não é programador, não tem uma receita assim para usufruir completamente do programa, né? Então, Tá. precisava assim na nossa região alguém que desse suporte, né? Para que a Sim. gente utilizasse esse programa de uma maneira assim mais eficiente, né? Sim. Eu sinto lá que dá para o pessoal extrair muito mais do, do que o programa oferece, né? Uhum. Tanto é que hoje em dia tem situações que a gente ainda usa aquele programinha lá do SketchUp, né? Para Uhum. poder fazer algumas pecinhas, a gente ainda usa, né? Por conta da turma ainda tá
Está bem familiarizado ainda não com a está bem ferramenta. familiarizado ainda com o uso do programa. Faz muita coisa, já lança projeto inteiro para a máquina direto, né? Mas tem alguns detalhezinhos que ainda tem que usar o Gabster ainda, que é o concorrente. Isso. Nós temos um consultor recente, tá? Só vocês não comprando o Gabster, aí tá tudo certo. Nós temos um consultor aí alocado em Votuporanga, é perto de vocês aí? Não me lembro, uma distância. Uma distância considerável, viu? Votuporanga é longe. É longe. E aí tem na capital 2 consultores. Tá, então você perguntou. Esse pessoal, eles fazem, tem como ajudar a gente online? Sim. Normalmente esse pessoal atende de forma online. Online, né? Isso. O Promove podia desenvolver um curso aí para a gente, né? O que o Daniel falou é bem... lá quem faz isso é eu mesmo, então eu fico... Assim, o que eu aprendi lá foi de YouTube, fuçando, eu usava o SketchUp, né? E aí migrou pro Promob fuçando mesmo. A gente não é... Talvez tivesse um curso online para a gente acompanhar e ajudaria bastante, viu? Daniel, Sim. desculpa aí de cortar aí. Existem essa modalidade de dar esse treinamento para vocês de forma online. Então, como a Aline comentou, né, seria de levantar essas necessidades agora, e aí tu pode sim passar para nós aqui, Jorge, depois a gente vê também, mas aí pedir para que o comercial comece a fazer essas ações. O primeiro ponto é mapear, né, quem é essa turma toda aqui que eu estou conhecendo aqui, né, agora, né, quem são, de quais empresas, quais as suas necessidades, tendo isso, né, e aí a gente vai preparar uma ação aí em conjunto aí. Posso sugerir uma primeira ação? Que talvez até o Sebrae pode ajudar? Como usar o Promob para precificar corretamente. Como configurar ele para precificar o mais corretamente possível, né? O que eu vejo, eu converso muito com o Luciano também a respeito disso, a gente tenta configurar ele direitinho para poder auxiliar na precificação, né? Mas é bem complexo, bem complicado a gente atingir um nível legal na precificação. Então, se tivesse alguma coisa nesse sentido, né? E, Daniel, qual que é o produto que vocês utilizam? O meu é o Start. A Start a gente já pega um pouquinho mais. Eu tô anotando aqui, tá? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Endrigo trouxe o que eu tinha pensado a gente fazer. A gente pode criar, então, um formulário. Isso eu coordeno aqui junto com a Aline, até porque ela entende muito mais as funcionalidades do Promob do que eu. Eu não entendo nada, essa é a verdade. A gente pega aqui essa questão, elenca, e a gente passa esse formulário, esse questionário para vocês. A gente coleta as principais dúvidas, as principais necessidades enquanto grupo, e aí a gente pode ir formatando por módulo essas questões. A Aline também tinha me falado, né, que existe uma parceria com o Instituto Federal né, de São Paulo, né, Aline, que também que ministram essas aulas de Promob. Infelizmente, aqui em Franca a gente não tem nenhum IFSP, nenhum Instituto Federal. Talvez se a gente conseguisse algo nesse sentido também pelo Senai, poderia, que eu sei que existe essa parceria já começada a construir, né, Promove Senai, possa ser um caminho interessante também. Talvez a gente consiga trazer para a unidade de Franca esse curso. A questão que, assim, a curto prazo, né, eu acho que a curto prazo que é a necessidade do pessoal, eu acho que a gente poderia movimentar, tá, para entender se a necessidade é treinamentos na área do projeto, na área de configuração, na área de orçamento, aí quando a gente já passa ali para a parte da produção, tá, quais são as principais dúvidas que o pessoal tem, quais são os produtos que o pessoal já tem, por quê? Porque hoje a gente é segmentado aqui dentro, tá? Da companhia.
Então, para a gente conseguir levar algo mais concreto para vocês, eu preciso realmente que elas venham, né, como o próprio Daniel falou, como configuramos o Promob Start, entendeu? Porque daí a gente vai na parte da consultoria desse produto e a gente consegue viabilizar o que tem lá, né? Seja um curso EAD, seja se esse curso é um curso remoto, para quais tipos de profissionais que a gente pode prestar esse treinamento. Daqui um pouco a maior necessidade do pessoal é ter o conhecimento básico do Promob, entendeu? Aí a gente movimenta mais essa parte do Senai aí que a gente tem, a unidade talvez do Senac, que a gente possa usar a estrutura deles. Então eu acho que é uma questão da gente alinhar aí quais são as necessidades do grande grupo e aí a gente segmenta elas, porque pelo que eu entendi, o grupo aqui é meio múltiplo, né? O pessoal tem bastante, né? Tem o pessoal que já tem, né, uma estrutura mais robusta, que já tem o Start, tem o pessoal que tem o Plus Professional, tem o pessoal que tem o Plus Enterprise. Então, eu acho que a gente pode dar categorizar e a gente buscar as necessidades de cada subgrupo, digamos assim. Perfeito. Perfeito. E assim, em termos de Senai e Senac, a gente aqui em Franca, a gente tem uma sinergia muito boa, um alinhamento muito bom também. O próprio Senac também, assim, ele está se mostrando extremamente aberto a novos cursos e novas sugestões para que a gente acolha e forme profissionais dentro dessa área, que a gente sabe que é um setor carente de profissionais que trabalham com essa área também. Então, pode ser uma boa instituição para a gente procurar. Então, o que eu tenho abertura são dentro dessas 3 instituições para a gente conseguir viabilizar, tá? Então, eu digo assim, para a gente poder viabilizar o treinamento. Algo específico, Perfeito. daí a gente vai tratar direto, né, com a demanda daquela empresa. Mas, assim, algo mais genérico a gente pode startar dessa forma. Perfeito. Combinado. Pessoal, alguém mais quer trazer alguma outra pergunta? Ô, Jorge, Oba! é o Johnny. E aí, John? Tem um rapaz aqui em Franca, chama Guilherme. Ele manja muito de Promob. Há pouco tempo atrás eu quis dar uma mudada aqui na nossa marcenaria, porque a gente ia trocar maquinário, e aí a gente contratou ele veio. Claro que tem um custo que, se o Promob pudesse ajudar nessa parte aí, né? Era claro que era bom. Mas ele conhece muito Promob, deu uma mão muito boa. A partir dele, a gente começou a usar bem mais o Promob. E assim, aí a gente acabou comprando também um plugin para conectar ele direto na máquina. Talvez o pessoal do Promob, se não tiver alguém aqui que possa dar isso aí para a gente, poderia contratar ele. Chama Guilherme. Sim, o Guilherme já está em contato comigo, tá? Só que a gente tem requisitos, né, para a gente poder certificar um parceiro. Então, a gente está no processo de homologação junto com o Guilherme, tá? E aí depois, né, a gente consegue, através da homologação dele, viabilizar ele, né, para ser um Parceiro Promob. indicado, né, um instrutor indicado por nós. Mas a gente tem que fazer todo o processo de homologação ainda. Ah, tá certo. Então, Uhum. quanto o que o Basália fez o comentário lá em cima, a gente conseguiu resolver muita coisa aqui com ele. A gente já estava com o Promob há mais de anos, sem usar, e de repente ele veio, a gente conseguiu, o pessoal já está usando, mas é igual o Daniel falou, não usa tudo ainda, apesar que o nosso é o básico, mas não usa tudo. E assim, foi uma forma que a gente conseguiu, que a gente precisou fazer para poder usar. Trazer ele para dar uma orientação aqui para a gente. Com o Promob a gente não conseguiu isso, essa orientação. Sim, então o Guilherme já está aí, então, no processo de homologação, tá? Sim, aí, no caso, né, ele vende as horas de consultoria dele, né? Só que daí ele passa a ser uma pessoa jurídica, né, que ele tem, né, o aval da Promob para poder fazer isso, que é o que ele está buscando. Mas sim, Sim. ele é muito bom. Por sinal, ele é muito bom. Bacana, bacana. Depois a gente Passa o pode. telefone desse homem para nós. Pois Ô, Daniel, mas já o tem Guilherme muita foi lá gente no que tem, viu? Sebrae.
Guilherme foi lá no Sebrae e eu tenho o contato dele, quem quiser depois eu mando. E a gente pode ver até trocar uma ideia com ele também, ver se ele se prontifica a ter um dia de bate-papo com o pessoal, para trazer alguns pontos de vista dele também, tá joia? Beleza. Pessoal, então assim, queria agradecer mais uma vez a presença da Aline, do Endrigo, a presença de cada um que está aqui. Só para também agradecer o sim de todo mundo ao longo dessa jornada aí desses 3 dias de curso. Ressaltar que nós vamos então para a Formobile no dia 3 de julho, saindo ali de madrugada, depois eu vou passar o horário certinho. Também vou passar para vocês um link para preencher. Eu vou pedir para vocês o número do RG para fazer o seguro do ônibus e o link para que vocês realizem o pagamento aí de R$ 15, que é o valor da contrapartida dos ônibus do Sebrae neste ano de 2024, tá joia? Então, finalizando aqui o nosso dia de hoje, queria, Rodrigo, se tiver alguma outra coisa para falar, a Aline também, se tiver alguma outra consideração. Vontade, Aline. Depois eu falo. Não, eu só quero agradecer o convite aí do Jorge, a disponibilidade de todos vocês também. E contem com a gente, tá? Eu digo, às vezes a gente não está aí presente e a gente acaba, né, que muitas vezes os clientes dizem, parece que a Promob é tão longe, né, que a Promob é algo do além, né? Não, aqui a gente, né, tá aqui também para apoiar vocês. Quando a gente não tiver uma solução direta, a gente vai correr atrás. Então, o que vocês precisarem de mim, eu sou do setor de educação, tá? E fica aí disponível, então, o meu contato para quando vocês necessitarem nos chamarem por ali, tá? E todos tenham uma boa noite aí e uma boa feira a todos. Obrigado. Legal. Também faço, né, agradecimentos aí pelo convite. Jorge, aí foi uma boa experiência, né? Sempre que vocês precisarem, podem contar conosco aí. Vamos estar, então, eu vou estar na feira lá a partir de terça-feira, então, se vocês estiverem por lá, por favor, vão até nosso estande lá para a gente se conhecer pessoalmente, né? E daqui a pouco aí, se a gente puder tirar dúvidas ali no estande nosso, a gente já aproveita e mata aí alguns assuntos ali presencial, tá? Espero, então, que seja aí bem produtiva essa trilha que vocês estão tendo com o Sebrae. Contem conosco e obrigado aí pela atenção de todos aí e pelo convite. Bom, pessoal, então encerrando aqui, obviamente a gente não tinha pretensão, né, de resolver todos os problemas, todas as dúvidas, não tem nem como fazer isso em apenas 3 encontros, mas ressaltar que esse nosso relacionamento não termina aqui, ele vai continuando e que ele seja duradouro. Então, dia 13 nós temos aí da Formobile, ainda tem outras possibilidades da gente continuar aí esse relacionamento, seja com consultoria, seja com outros cursos, consultoria voltada para essa parte de produtividade, a visita técnica que a gente vai organizar lá na fábrica do Daniel, tá bom? E queria agradecer ao Sim a presença de cada um aqui. Eu vou parar a gravação, mas antes de a gente ir embora, queria pedir para todo mundo, eu ou quem puder, quem puder abrir sua câmera para a gente tirar uma foto, fazer um registro aqui, tá joia? Do nosso último dia, do nosso último encontro. Vamos abrir na câmera. Daqui